Olá pessoal, eu sou o professor Glauber de Matemática e nessa aula nós vamos falar de expressões numéricas. Pessoal, você sabe dizer o que é uma expressão numérica, né? Nós nos expressamos de várias formas, né? Falando, né, através do idioma, da língua portuguesa, seja uma expressão também através do nosso corpo. Expressão numérica nada mais é que uma forma de expressar, né, operações matemáticas realizadas com os números. Então, como resolver uma expressão numérica, né? Ele segue uma ordem, pessoal. Quando você for resolver uma expressão numérica, nós sabemos o que? Nós trabalhamos com as 4 operações matemáticas, que é adição, né, subtração, multiplicação e divisão. Então, primeiro se resolve as multiplicações e divisões, certo? E sempre na ordem que elas aparecem, né? Se aparecer primeiro a divisão, resolve primeiro a divisão. Se aparecer primeiro a multiplicação, resolve primeiro a multiplicação. Se aparecer uma conta de mais e depois a multiplicação, então primeiro a multiplicação, depois a continha de mais, certo? E segundo, aí se resolve as adições e subtrações, na ordem em que aparecem também, certo? Ó, no primeiro exemplo, nós temos aqui então uma expressão numérica 6 mais 5 vezes 4, certo? A primeira operação que aparece aqui é a operação da adição, certo? Então, nós não vamos resolver ela primeiro. Primeiro resolveremos a multiplicação. Mas antes de resolver, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Vamos ler, né, essa expressão, ó. 6 mais 5 vezes 4. Está somando 6 e o quê? E o que mais? Mais 5 vezes o número 4. Ou seja, significa que o número 4 ele vai repetir 5 vezes. Ou seja, é o 6 somado e o 4 aparecendo 5 vezes. 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. É isso que significa, não é? 6 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ou seja, vai ser igual a 26, certo? O que aconteceu aqui, ó? Primeiro foi realizada a multiplicação, tá vendo? Porque o 4 repetindo 5 vezes, ou seja, 5 vezes o 4. Né? O 4 somado 5 vezes dá 20. 6 mais 20, 26. Olha como é simples, pessoal. Tá na própria interpretação de texto, né? Vou demonstrar aqui uma outra forma aqui. Aliás, uma outra forma não, é a mesma forma. Então vamos lá. 6 mais 5 vezes o 4. Ou seja, então a ordem é sempre a multiplicação primeiro, né? 6 mais 5 vezes 4 vai dar 20. E com isso, então, temos o resultado igual a 26. Certo? Se, por exemplo, aparecer aqui, vamos lá, vamos citar uma outra situação, que seja, 5 menos 4 dividido por 2. Belezinha? Qual é a prioridade? Multiplicação e divisão primeiro. Então eu coloco 5 menos 4 dividido por 2, dá 2. E depois eu resolvo essa subtração. 5 menos 2, 3. Certo, pessoal? Sempre dando prioridade à multiplicação e divisão na ordem que ele aparece. Depois as contas de mais e de menos. Certinho? Além dessas prioridades, temos mais uma para considerar, os parênteses, mas fiquem tranquilos, pessoal. Vocês vão ver que é simples de resolver, não precisa ficar com essa preocupação. É simples de resolver. Vamos ao segundo exemplo. 4 vezes 6 mais 5, né? Então, o que acontece aqui? Se não tivesse, pessoal, esses parênteses aqui, né? Se não tivesse esses parênteses aqui,
A prioridade seria o quê? Fazer o 4 vezes 6, né? Que aí daria 24, e depois fazer 24 mais 5. Só que como nós temos os parênteses primeiro, então a prioridade vai ser resolver o que está dentro do parêntese. E se formos analisar também, lendo, né, o português direto, né, como é que a gente vai ler isso aqui? 4 vezes o 6 mais 5. Significa então o quê? Que o 6 mais 5 vai repetir 4 vezes. Olha só, 1, 2, 3, 4. 4 vezes o 6 mais 5. É o 6 mais 5 repetindo 4 vezes. Que somando tudo, nós vamos encontrar o número 44, certo? Ó, vou escrever aqui, ó. 4 vezes 6 mais 5, certo? Todos compreenderam que é o 6 mais 5 repetindo 4 vezes. Mas aí como é que nós vamos fazer? Resolve primeiro o parêntese. 4 vezes 6 mais 5 dá 11. 4 vezes 11, 44. Chegamos ao resultado. Vamos dar mais um exemplo? 5 mais 3, que multiplica 6 menos 4. Qual é a prioridade? Resolve os parênteses. Então, ó, primeiro vamos resolver o 5 mais 3, depois o 6 menos 4. 5 mais 3 é 8, vezes 6 menos 4 dá 2, 8 vezes 2, 16. Certo? Espero que todos tenham compreendido a prioridade, né, na resolução das expressões. E ressaltando aqui as dicas. Realize as atividades que os seus professores mesmo estão postando no Google Sala de Aula. Tirem suas dúvidas com os seus professores, né? E não percam o hábito de estudar. Tenham sempre o hábito, né, de estar estudando, revisando as matérias com seus professores, certo? Pessoal, tenham bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau, meus amigos.